Rádio T apresenta entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Ponta Grossa. Eleições 2016. Da sua decisão, nós fazemos a informação. 7h10, nós estamos com o TNews para Ponta Grossa, toda a região dos Campos Gerais. Um bom dia para você, eu sou Clárison Cava e comigo, Marielle Martins. Bom dia, Marielle. Bom dia, Clárison. Bom dia para você, ouvinte da Rádio T. E hoje nós damos continuidade à série de entrevistas que a Rádio T está fazendo com os candidatos à Prefeitura de Ponta Grossa. Lembrando que todos os candidatos têm o mesmo tempo de entrevista, né? Entrevista que começa agora com duração de 40 minutos. E os temas também foram os mesmos, que envolvem governabilidade, transparência, propostas para a cidade e também compromissos e propostas para a cidade, pensando já no futuro. E hoje é o candidato do PSOL, professor Gadini. Bom dia, candidato, tudo bem? Bom dia, colegas e ouvintes da 99.9 FM. Professor Gadini, nós já começamos perguntando para o senhor a respeito da questão de que o senhor não tem afinidade nem com o governo federal e nem com o governo do estado. Nós sabemos que um prefeito, por mais que ele faça economias em sua administração, ele acaba tendo que buscar recursos, né, através desses dois governos para a cidade. Sendo assim, como é que vai ser a sua gestão sem esses apoios? Para nós é uma satisfação não ter nenhum vínculo com a velha política, com aquele modelo que deixa a política institucional em crise, porque é o mesmo modelo que enriquece meia dúzia de pessoas e deixa a grande maioria da população refém de serviços mal conduzidos, de má gestão e de um sistema que enriquece meia dúzia de pessoas. Quem tem uma trajetória de movimento social, de participação na sociedade civil organizada, que consegue entender que o fundamental da democracia é o respeito, é o convite para que a população de fato se expresse, esta análise, Marielle, é muito tranquila, porque nos dá a possibilidade de, toda vez que houver algum questionamento ou dúvida, a gente ter a maior tranquilidade e transparência de convocar audiências públicas, de ouvir a população e de convidar os movimentos sociais organizados, as entidades, para discutir com o governo alternativas de melhoria, de mudança. Esse princípio de transparência, essa tranquilidade de dialogar com os mais diversos setores sociais, nos deixa bem à vontade de que é possível governar ao lado da grande maioria da população. E agora investimentos, professor. Como o senhor vai captar esses investimentos para a Prefeitura de Ponta Grossa, já que o senhor disse que vai ter a população do lado, mas é importante que, claro, todo mundo sabe que quem também dispõe de recursos é o governo do estado e é o governo federal. Como fazer isso? Olha, Clárison, existem editais públicos, existem linhas de fomento e existem apoios em diversos ministérios do governo federal. Em várias situações, Ponta Grossa tem menos recurso do que as demais cidades do mesmo porte. Não é porque o governo daqui é mais alinhado, abraça mais ou defende mais os governos estadual e federal. Mas é por falta de profissionais competentes, de técnicos especializados capazes de elaborar projetos, de entrar de forma competente nestas linhas de financiamento. Se você pegar a média de investimentos das demais cidades, você vai ver que muita coisa do que as campanhas milionárias estão dizendo agora na eleição de 2016 não passa de propaganda enganosa. O senhor acha então que o fato, para que o ouvinte entenda, do senhor não ter essa afinidade nem com o governo federal e nem com o governo estadual, não vai prejudicar a cidade em relação a recursos, por exemplo? Não, porque nós vamos governar. Nós vamos contratar, Marielle, via concurso público. Primeiro que ao acabar com essa farra de cargo comissionado, isso vai nos permitir governar do ponto de vista da competência, do ponto de vista de contar com profissionais. Então nós vamos elaborar, em comum acordo com os servidores, nas mais diversas áreas, planos para a contratação de profissionais concursados com competência nas mais diversas áreas. Isso vai nos habilitar, por exemplo, a olhar o esporte não como um cabidão. Vai nos possibilitar verificar que existem linhas de financiamento e de apoio lá no esporte, lá em cultura, lá em turismo. Eu estou dando apenas os exemplos das fundações que, em tese, teriam uma maior autonomia, mas na prática é autonomia nenhuma, porque esse modelo centralizado da velha política, ele entende a gestão pública como troca de favor, como cargo. Então o senhor não vai ter, acordo. por exemplo, acordo de representatividade junto com os deputados? Então, Clárison, essa é outra questão. Se um sujeito, se um deputado ou uma deputada é eleita pela população da cidade ou da região, é muito tranquilo
independente do partido, é muito tranquilo e muito honesto que um prefeito, que um vereador cobre destes profissionais responsabilidade para, de fato, e de direito representar a região. O que acontece em Ponta Grossa? Há poucas semanas, quando o presidente de uma entidade empresarial da cidade cobrou que os deputados da cidade e da região sequer cobravam condições de segurança junto ao governo do estado, o que eles fizeram? Eles correram lá e fizeram uma reunião com o secretário de segurança, como se aquilo fosse a solução. Na prática, se você pegar a atuação dos parlamentares da região com os parlamentares das outras cidades, você vai ver que os daqui ficam se fazendo de amiguinho de um governo que bate em professor, de um governo que gasta R$1 milhão para uma operação, como foi o caso em 29 de abril de 2005, para agredir professor e estudante, e nesse momento da eleição ele se esconde, ele não aparece porque ele sabe que tem um preço alto. E esses deputados que ficam se fazendo de aliado, que vão ter trânsito com o governo, na prática, todo dia, eles mostram que o trânsito deles é a política do beijamão. É aquela política que vai lá e beija a mão do governo, independente se ele é do PMDB, do PSDB, dos Demos, o que quer que seja. Toda essa velha política, ela opera do mesmo jeito, na troca de favor. O senhor acha que em algum município do Brasil hoje tem algum prefeito que não faz isso? Que não tem esse beijamão, não trabalha com essa velha política? Nós temos a tranquilidade, a honestidade de convidar as pessoas a votar no 50 para prefeito e para vereador, porque nós temos a convicção de que em um mandato nós vamos dar o giro, nós vamos mudar esse sistema da velha política em Ponta Grossa. Agora, Clarison... Como que o senhor vai mudar? Dê exemplos de como que é uma nova política, professor. É que nós vemos anos, professor, e isso aí é bonito na teoria, mas na prática não acontece. Na prática, normalmente não funciona assim. Se você, ouvinte da T, está cansado da velha política, dê oportunidade para que os 50, para que a Unidade Popular de Ponta Grossa administre. Nós estamos pedindo a tua confiança, e o teu apoio, e o teu voto, por um mandato, porque nós não vamos nos reproduzir na política do ponto de vista de enriquecer rapidamente ou aumentar patrimônio, como os candidatos das campanhas milionárias que você ouve e vê por aí, com centenas de pessoas pagas na rua. Nós não vamos fazer isso. Então, só voltando, nós sim, Clarison, vamos manter o respeito, a dignidade e o diálogo com todos os deputados, com todos os setores e com todos os partidos. Mas nós não vamos reproduzir os vícios da velha política. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai começar por esse respeito à democracia. Nas secretarias com mais profissionais, e que habitualmente os profissionais sabem que quem é colocado lá para secretariar, para dirigir, são apenas, na maioria dos casos, por troca de favor ou para reproduzir o sistema, nós vamos humildemente convidar os servidores para escolher os secretários. Esse é o caso das diversas secretarias. Todos vão escolher? É óbvio que não, porque se você pegar Veja, tem secretarias hoje em Ponta Grossa que quando você abre a folha, e o ouvinte da T pode fazer isso, você abre a folha no sistema do que está disponível, porque veja, nós trabalhamos com o que está disponível do ponto de vista da documentação. Quando a gente abre, a gente vê que tem 1 ou 2 funcionários em uma secretaria. O resto é comissionado. Como que você pensa que seria possível dizer que um cara ou 2 pessoas escolhessem um secretário? É claro que não. Então, nós pensamos nas grandes secretarias. O senhor vai cortar secretarias? Esse debate, Clarison, do cortar, ele é um negócio muito artificial. Por isso que a gente não prometeu nem aumentar e nem cortar. Nós queremos tomar pé dessa situação. E aí sim, a garantia que nós damos, pela convicção e pelo compromisso que nós temos de que política deve ser um serviço comunitário, é de que nós não vamos ter secretarias fisiológicas para atender favorecimentos de troca de horário eleitoral, por exemplo. Por que as chamadas campanhas milionárias têm bastante tempo e nós não temos tempo algum? Porque eles fizeram acordos, basicamente, para manter um horário eleitoral em rádio e TV nesses 35 dias de horário gratuito, que na verdade não é gratuito, porque é pago pelo contribuinte, para controlar, para mostrar propostas fantasiosas e, em alguns casos, coisas que não existem. Nós não vamos fazer isso. Essa tranquilidade nos deixa bem à vontade para dizer que nós vamos governar com a maioria da população e não temos amarra alguma, não temos apoio de nenhum partido do velho sistema nacional da política, do mesmo esquemão nacional, estadual e do esquemão local, porque a política é a mesma, a velha política é a mesma. É isso que o ouvinte e o contribuinte da cidade tem que compreender. E aí sim, nós somos a opção, nós estamos dando essa opção de que nós queremos um mandato, nós não queremos reeleger
eu não quero me reeleger, se eleito uma vez eu vou ficar 4 anos. Nós vamos começar as grandes mudanças da cidade. Este é o compromisso. Professor Gadini, o seu partido, o PSOL, declara que não é aliado, isso é em Ponta Grossa, né? Declara que não é aliado do PT. No entanto, no cenário nacional, o partido foi contrário ao impeachment da presidente Dilma Rousseff. Como é que o senhor avalia esse posicionamento do partido? Esse debate é importante, Marielle, porque ele mostra a independência política dos colegas parlamentares do PSOL. O PSOL não defendeu. Aliás, o PSOL foi o primeiro partido de oposição ao governo Lula. Porque lá atrás... Mas o PSOL não é um fragmento do PT? Não, só para entender, tudo bem. Em 2005, quando o PSOL se constituiu, a partir de 2006 ele passa a disputar a eleição. A partir dali o PSOL sempre foi oposição ao governo. Muitos desses que estão aí, que ficaram defendendo moralidade, que estão até o pescoço na lama, estavam junto com o governo do PT. 2006, 2010, 2014, o que quer que seja. Os caras se abraçaram ao longo desse tempo. Mas antes o pessoal não era PT também? O fato de você ser uma dissidência de um partido não significa que você compactua. Desde que o pessoal se formou, é por essa história que nós respondemos. Desde que o pessoal se formou, ele assume esta posição de independência. Agora, defender a democracia não é defender esse governo que estava aí. Porque a aliança do PT com o PMDB, que é reproduzida em nível municipal, esse é o grande problema deles. Eles vão lá, fazem aliança, abraçam quem pode e depois... sabem que não segura, porque a lógica da barganha, a troca de favor, o oportunismo é o mesmo. O pessoal não entra nesses governos. Então, para nós é muito tranquilo defender esta independência. Defender que nós podemos governar com a população. Ou seja, o pessoal em Ponta Grossa não compactua com esse pensamento, por exemplo, do pessoal a nível nacional, que, por exemplo, foi contrário ao impeachment da presidente. Você que está dizendo. Não, estou perguntando para o senhor. Ok, claro, sem dúvida. Bom, nós defendemos... uma política de independência de intervenção. É isso que o pessoal faz. Agora, ser contra o impeachment no cenário nacional é ser contra um golpe que foi orquestrado por grupos empresariais. Que, claro, o próprio PT, a própria presidente, na medida em que ela fez aquele acordo eleitoral muito questionável, moral e politicamente, ela ficou refém. Mas nós defendemos a democracia. Se houver qualquer princípio de golpe em qualquer outra circunstância, o pessoal também vai defender... O senhor acha que foi um golpe? Então, o posicionamento do senhor em relação ao impeachment é importante também. Eu não acho. Eu estou convencido, essa é a avaliação da bancada nacional e da direção nacional do PSOL, de que a forma como foi colocado é golpe, explicitamente porque ele afronta a democracia. Se não fosse golpe, o mesmo sistema, os mesmos defensores do impeachment deveriam estar fora do parlamento nesse momento. O impeachment foi construído a partir de uma realidade. É bom lembrar que o próprio PT foi construindo, foi criando e foi se alinhando, e depois, quando estes aliados que estão até o pescoço na lama entenderam que não era mais conveniente, foram lá e tiraram o PT. Se eles fossem de fato honestos, é só você pegar os deputados, que eram os grandes defensores da moralidade lá em abril e maio, que você vai verificar que alguns deles já estão caindo. Mas esse processo... a honestidade em política, se de fato esses partidos, esses parlamentares fossem honestos, eles nem estariam mais no parlamento, porque vários deles incorreram no mesmo erro de gestão por questões de envolvimento em gestão pública de dinheiro. Não é? Portanto, para o pessoal, o modo como foi construído o impeachment é golpe, mas o pessoal tem uma grande tranquilidade de não defender o PT, não precisa defender o PT. Por essa independência de autonomia. Nós não defendemos. Essa é a diferença que... Mas defenderiam manter o poder. Como manter o poder? Dizer que... Não, só para entender. Manter a democracia, ou seja, não tirar, por exemplo, a presidente Dilma Rousseff. Não, são duas coisas, claro. O pessoal tem uma posição muito tranquila de independência política, defender a democracia. Não defendeu a presidente Dilma. Ele ao atacar... Defendeu o governo. Não, ao atacar que o sistema, a forma como foi construído, foi um golpe, nós ficamos muito tranquilos em dizer que deveria responder, sem dúvida, pelas irregularidades, mas, por exemplo, o atual gestor da cidade, se as pessoas que gritam impeachment por aí tivessem a mesma postura que tiveram lá em Brasília, eles teriam tirado ele do Palácio da Ronda. São dois. O senhor acha que tem motivo para retirar, então, o prefeito de Ponta Grossa ter retirado o atual candidato à reeleição? O ouvinte que está acompanhando sabe a situação de Guarapuava, por exemplo, não é? Vocês podem rapidamente apresentar essa informação, ou deve ter entrado em algum momento. Se a Câmara de Vereadores não fiscaliza, existe suspeita, má gestão e, em alguns casos, indícios claros de corrupção. Eu não preciso apresentar isso
explicitamente, porque essa emissora, em vários momentos, já informou. Esta é a situação do atual gestor. Os vereadores, por exemplo, ou os mesmos partidos que defenderam com unhas e dentes que o problema estava na corrupção do governo federal, deviam ter a mesma postura de coerência em relação ao Richa. O massacre dos professores em 29 de abril foi condenado em todo o país. E, no entanto, o esquemão da política fez de conta que nada tinha a ver. Agressões a direitos humanos, desrespeitos, agressões físicas, R$1 milhão em uma operação de um dia, para massacrar professores, para agredir contribuintes, para agredir servidor público. Esse lado que não se questiona, o pessoal entende que também devia ter o mesmo tratamento. É esta autonomia, é esta isonomia de tratamento, tratar as pessoas da mesma forma, os gestores com a mesma preocupação de transparência, é que deixa o pessoal muito tranquilo para dizer que em Ponta Grossa a nossa gestão não vai ser construída, não vai ser pautada por favorecimentos ou troca de favores. Agora, professor Gadini, o senhor tem até uma postura assim que é contrário ao governo federal. O senhor é contra o governo federal, o senhor é contra o governo do estado. Em Ponta Grossa, até como participante dos movimentos sociais, o senhor é contrário ao governo municipal e foi em outros governos também. Afinal de contas, o senhor é a favor de alguma coisa? O que o senhor é a favor? Eu sou a favor da defesa dos direitos humanos, eu sou a favor da defesa dos direitos sociais, da defesa dos direitos trabalhistas. Sou a favor de todas as conquistas que a população, de forma organizada, consegue ao longo dos últimos anos. Tudo que está sendo proposto em nível federal, estadual e municipal neste momento, com análise muito concreta, o trabalhador que sabe que os direitos constitucionais de 1988 asseguravam a ele diversas conquistas com muita luta depois da ditadura militar, sabe que é fundamental essa defesa de conquistas sociais, essa defesa de direitos. E tem conquistado, professor? Nós não temos conquistados, exatamente por isso que eu estou explicando a vocês, de que esse sistema que entendeu, inventou um problema como se fosse o único que era o governo federal, agora criou um rodo e vem aí. Você sabe que vem aí um desmonte da Previdência Pública, vem um desmonte do Serviço de Saúde, é tudo que se anuncia nesse governo federal chamado temerário de plantão. Não é? Tudo isso que se anuncia tem parte disso já vinha, inclusive, do governo da presidente Dilma. Exatamente, porque a Dilma era aliada deles. Então, o mesmo governo. Exatamente, era o mesmo governo. Eles estavam de braços dados. É isso que o ouvinte e o contribuinte da cidade tem que entender. Nos deixa muito à vontade para dizer que é necessário ser oposição a esse governo federal que agora quer desmontar de forma muito rápida e atropelada direitos sociais e conquistas da grande maioria da população. A história da saúde, por exemplo, é isso que tem que entender. Não se trata de dizer você é oposição em todos os lugares. Nos momentos em que tiver projetos decentes, que não impliquem na apropriação indébita, na má gestão, é óbvio que nós vamos ser favoráveis. Agora, olha só, pegue o caso da saúde e do desmonte da Previdência Pública. O aumento da idade para 75, como vem sendo negociado com os partidos da velha política, para 75 anos, vai excluir uma parcela grande da população, pelo simples fato de que chegar a essa idade, para quem trabalha em áreas muito difíceis, que exige esforços para além do previsível, 8 ou 10 horas, isso tudo vai prejudicar, vai excluir as pessoas. O SUS, ao ficar dizendo que quer criar um plano privado de saúde, essas pessoas, vários desses atuais cargos de plantão negociados nesse processo, simplesmente querem destruir um sistema de saúde que é considerado no mundo o mais universal possível. O SUS atende, com todos os problemas e dificuldades, cerca de 80% da população brasileira. Esse golpismo que está aí, esse governo federal, que está alinhado ao governo do estado, e que aqui na cidade os candidatos deles, da velha política, das campanhas milionárias, gritam aos quatro ventos de que querem moralizar, eles estão até o pescoço na lama, porque eles operam na mesma lógica. Na prática, o que eles querem é retirar direitos dos trabalhadores, é atacar conquistas sociais da população, como é o caso, se você olhar o que estava assegurado na Constituição de 1988 e o que eles estão querendo agora, a toque de caixa aprovar, você sabe que eles vão retirar direitos da população, você sabe que eles vão atacar condições básicas de qualidade de vida. Esse é o preço que eles querem que a população paga. E o que nós vamos fazer? Claro, isso aí nós não temos. Por isso que o pessoal está na luta. Primeiro contra o golpe, estivemos e estamos contra esse governo Richa, que vem aí com um pacotão já aprovado,
e nós estamos mobilizando os professores das universidades e os professores da rede estadual também estão se organizando. Nós vamos dar uma resposta a essas práticas, a esse oportunismo na luta. É esse o nosso projeto. Agora... Nós vamos intervir de forma organizada com a população para que esses gestores respeitem o que foi conquistado. Professor, muitos dizem que o senhor é um sonhador, né? Tem bons sonhos, que tem propostas, mas que muitas delas são utópicas. E colocam também a questão de que a esquerda muitas vezes fica só no discurso, mas não consegue colocar nada em prática. Como é que o senhor avalia esse posicionamento? Olha, eu tenho pena das pessoas que pensam assim, primeiro porque elas devem ter alguma limitação ou intelectual de não compreender o que a gente propõe, ou agem por má fé explicitamente. As nossas propostas são viáveis pela grande tranquilidade que nós temos de dizer que nós não vamos reproduzir o sistema que está aí. Quando eles ficam alegando experiência, quando eles ficam dizendo que nós conhecemos, eles conhecem o que é enriquecer indevidamente. Eles sabem o que é se apropriar do dinheiro do contribuinte. Esta trajetória de vida e de aposta em organização da população para defender direitos sociais é a minha trajetória de vida. Eu sou muito tranquilo, não só eu, como os militantes, os colaboradores e voluntários do PSOL e do PCdoB aqui na cidade. Nós trabalhamos juntos, nós já construímos diversos movimentos, o que nos dá a tranquilidade de dizer que sonhar é bom, mas ter o pé no chão é muito melhor, porque é uma conquista, ainda que lenta, que nós vamos construir coletivamente. Nós não vamos prometer nada. É por isso que enquanto eles ficam mostrando as imagens de cidades aéreas, por cima, por drone, nós estamos na rua conversando com as pessoas. Se sair na rua conversar com as pessoas é um sonho, então é muito bom ter essa referência de sonhador, porque a gente quer sonhar mesmo com a grande maioria da população. Nós queremos acabar com a ladroagem que se apropria, nós queremos acabar com o parasitismo da velha política. Ok, nós vamos ao intervalo comercial. Na sequência, nós voltamos com o candidato professor Gadini do PSOL. Eleições 2016. Da sua decisão, nós fazemos a informação.
Estamos de volta com as entrevistas dos candidatos à Prefeitura de Ponta Grossa. Eleições 2016. Da sua decisão, nós fazemos a informação. Nós voltamos na Rádio T com a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Ponta Grossa. Hoje é o último candidato que está sendo ouvido aqui pela Rádio T, é o professor Gadini, do PSOL. Candidato, rodando o tempo novamente, o senhor afirma que não faz acordos eleitorais junto com grandes partidos, mas o senhor fez a coligação com o PCdoB. Qual que será a participação do PCdoB em seu governo? Claro, para nós é muito tranquilo. Primeiro porque em Ponta Grossa nós temos um diálogo muito próximo com o PCdoB há muito tempo. Se você pegar movimentos organizados que acontecem, estudantes que se organizam em defesa do transporte público, professores que se organizam em defesa da universidade, professores que se organizam em defesa da escola, para cobrar aquelas obras que foram desviadas do superfaturamento de construtoras que tem aqui em Ponta Grossa. Para os mais diversos setores, nós trabalhamos juntos já. Nós organizamos movimentos juntos. PCdoB, que até 2 anos atrás era Léo Machado. Sem dúvida, exatamente. Talvez por isso que aquele deputado tenha optado por um outro caminho que agora é sustentado por uma coligação no velho sistema da política convencional. Por isso que ele não está aí. É bem provável. Agora, essa explicação não me cabe, naturalmente, não é? Então, esse diálogo que nós temos... Mas naquele momento o senhor concordava com alguns posicionamentos dele? Eu fui filiado ao PCdoB por um ano, claro, isso em 2011, e me desfiliei depois. É importante, e quem conhece minha trajetória sabe disso, eu nunca vou esconder a minha história de maneira alguma. E em 2011 eu concordava realmente com o PCdoB. O problema é que, na medida em que ele elegeu alguns parlamentares e optou assumidamente pelo sistema da velha política, ele mostrou que é igual. Esses parlamentares, tanto que eles saíram. O senhor só foi do PCdoB e atualmente do PSOL. Já foi de algum outro partido também? Sim, eu fui filiado. Eu fiz universidade nos anos 80, no final dos anos 80, no interior do Rio Grande do Sul. Essa trajetória pública também, as pessoas que têm interesse conhecem. E quando estudante na universidade, eu fui filiado ao PT. O PT era um partido jovem na época. Eu tive, portanto, em diferentes momentos da minha trajetória, filiações em 3 partidos. Agora, isso me deixa muito tranquilo, porque essa trajetória é transparente. Lá nos anos 80, o PT era um partido com atuação orgânica e muito concreta junto aos movimentos sociais. Naturalmente, eu me identificava com isso naquele momento, não é? Não seria o caso hoje se pensar. Está bem diferente o cenário, basta acompanhar. Bom, que participação terá o PCdoB? O PCdoB vai discutir com a gente, como já discute, já elaborou em comum proposta de plano de governo. Da mesma forma, nós vamos chamar representantes dos movimentos, nós vamos chamar os grupos organizados para definir o modo de gestão. O nosso plano de governo é muito tranquilo, ele é muito concreto. Os nossos compromissos... O senhor fez acordo com o PCdoB? Não fiz acordo. Nós fizemos uma aliança com princípio político e ideológico. Caso o senhor seja eleito, por exemplo, não tem nada, então, que o senhor tem que cumprir com o PCdoB, não tem nada disso. Lógico que não, Mas e qual será a participação do PCdoB? Então, lógico que nós não fizemos acordo no sistema da velha política, porque o PCdoB participa, desde que nós formalizamos essa unidade entre os 2 partidos, para elaborar o plano de governo. Então, você pode perguntar para qualquer militante, colaborador ou voluntário dos 2 partidos, e eles vão confirmar que a aliança foi discutida, primeiro separadamente nos 2 partidos. Nós não precisamos comprar ninguém, nós nunca vamos comprar alguém para isso, para fazer ou para negociar, o que quer que seja. Como o PCdoB vai participar, portanto, da mesma forma que nós, do PSOL, vamos participar, que é através de discussões coletivas e plenárias abertas, muito tranquilas. Essa convicção de uma trajetória pautada em movimentos sociais organizados nos deixa à vontade. É muito bom vocês perguntar isso, porque nos possibilita esclarecer aos ouvintes da T, as pessoas que nos acompanham, que o nosso compromisso é com a defesa do dinheiro público, é com a transparência, é com a democracia, de forma honesta, sincera e muito transparente. Essa tranquilidade, esses são os nossos 5 compromissos para mudar a cidade de Ponta Grossa. Por falar em dinheiro público, o senhor fez uma declaração dizendo que, se for eleito, vai abrir mão do salário, que teria direito, né, com o cargo de prefeito. É claro que isso repercutiu, muitos disseram que, inclusive, isso é pura demagogia. Como é que o senhor explica essa situação? Por que o senhor decidiu optar, por exemplo, pelo salário de prefeito, caso seja eleito? Sim, Mareli. Eu sou um servidor público, estou no topo, no final da carreira, do ponto de vista da tabela de evolução, de melhoria salarial, e hoje eu tenho um salário para os padrões nacionais que me permite sobreviver com tranquilidade, com dignidade.
porque eu tenho uma trajetória como pesquisador, como professor. Não parei de estudar para entrar no sistema da velha política, terminei graduação, fiz mestrado, fiz doutorado. Eu tenho uma trajetória que não me permite ficar metendo a mão no dinheiro do contribuinte para enriquecer ilicitamente. Se a lei diz que eu tenho que optar entre o salário de professor e o salário de prefeito, ao optar pelo salário de professor, que eu tenho o direito constitucional de manter, eu vou assegurar uma economia para a cidade, estimada em 4 milhões no atual valor do salário do prefeito. Esse valor em 4 anos de R$1 milhão vai ser recurso que nós vamos destinar para outras áreas carentes e não para enriquecer. Portanto, é muito tranquilo, honesto e legal abrir mão do salário, ser eleito de prefeito e manter o meu salário como servidor público, como professor da universidade, professor concursado, que está no final de carreira. Para deixar claro, aí porque a desinformação, às vezes, ela é muito amiga da maldade, não é? O meu salário como professor universitário, no atual valor, ele é um pouquinho abaixo do salário de prefeito. Se tem demagogia aí, as pessoas que se apropriam, que enriquecem do dinheiro público, deveriam avaliar a própria trajetória. No meu caso é muito tranquilo, porque ao manter o salário como professor, eu estou dentro de um princípio constitucional que me assegura essa escolha e, de outra forma, sou o único candidato que vou garantir economia para os cofres do município enquanto prefeito. Desafio qualquer um dos demais concorrentes da velha política, do sistema do vício do favorecimento eleitoreiro, a fazer o mesmo que eu. Aí sim a gente pode reduzir custos e melhorar o investimento para resolver problemas sociais. Agora É a ideia, Clarison, só para fechar de entender a política como serviço comunitário, não para enriquecer meia dúzia de pessoas. Agora o senhor fala em auditoria, se o senhor for eleito. Quanto tempo isso vai acontecer, como vai acontecer e qual será a ideia de economia para o município de Ponta Grossa? Certo. Se a gente não sabe como funciona determinados serviços, e você pode dizer que a população sabe, mas eu vou lhe dar o exemplo do transporte e do saneamento básico de uma empresa de economia mista, a população não sabe como funciona. Porque há cerca de um mês esteve em pauta na Câmara de Vereadores um projeto de lei que tinha um único objetivo de abrir as contas, de abrir as informações e o número de usuários ao dia do sistema de transporte público. O sistema de transporte público, ele deve ter transparência, porque ele é público. E o que aconteceu na Câmara de Vereadores? A maioria dos vereadores, inclusive alguns que ficam gritando agora por moralidade, por transparência e querem mudar a cidade, eles não querem mudar coisa nenhuma. Eles querem perpetuar os vícios e a falta de transparência. No transporte, que é esse exemplo que eu estou dando, ao reprovar essa lei, que não aceitou a obrigação de que o prestador de serviço abra os dados e diga para a população, de fato, não por projeção, quantos usuários ao dia usam o sistema, estas pessoas, esses vereadores da velha política, reproduziram a caixa preta. Quando a população diz que o transporte público em Ponta Grossa é uma caixa preta, é esse cenário, Clarison. O saneamento básico... Como abrir? Beleza, já vou lá no debate da auditoria. O cenário da água e saneamento é a mesma coisa. A operadora diz que tem mais de 90% de cobertura de coleta e tratamento de esgoto na cidade. Basta você, quem não conhece a cidade, andar pelos bairros pobres, ou quem vive nos fundos de vale e nas regiões periféricas da cidade, verificar como o esgoto é jogado diretamente nesses fundos de vale, nesses arroios. São milhares de quilômetros de arroios, são jogados aí. Para dizer que tem mais de 90%, tem duas coisas. Ou é muito desinformado, ou é maldade mesmo para maquiar a realidade. Dei 2 exemplos. Bom, como serão feitas as auditorias? Auditar um serviço, Clarison, auditar um contrato, não é rasgar compromisso. É abrir o contrato e verificar item por item como aquilo está sendo realizado e se de fato tais indicadores são cumpridos, se de fato todos os itens dos contratos estão sendo cumpridos. Nesses 2 exemplos que eu te dei, a população denuncia o tempo todo que não existe transparência. Para assegurar transparência, nós vamos auditar todos os contratos dos grandes serviços públicos que hoje dão muito lucro, mas a população fica excluída. Quanto tempo precisa isso, Clarison? Depende. Em alguns casos é possível fazer, os especialistas em auditorias, contabilistas, economistas, advogados sabem disso. Dependendo do volume de trabalho, uma auditoria pode ser realizada em 1 mês.
Dependendo da dimensão, pode ser realizada em 2 ou 3, depende. Então eu não vou dizer agora em 15 dias, eu estaria fazendo o mesmo esquemão da velha política, que é prometer aquilo que não se faz. Aí você vai perguntar, vai ter dinheiro para pagar essas auditorias? Bom, eu tenho muito, é muito bom ter essa tranquilidade, essa honestidade de que, ao conhecer a cidade, por exemplo, pela universidade, eu sempre lembro disso, nós temos cerca de 20 mil estudantes no ensino superior da cidade. Nós temos 2 universidades, nós temos mais 6 faculdades isoladas que mantêm matrículas. É inadmissível que a cidade não tenha parcerias e diálogos com esses diversos cursos, com os profissionais, pesquisadores, professores e estudantes dessas diversas áreas. Quando a gente fala em auditoria, nós não estamos inventando que nós vamos dar mais gasto, não. Nós vamos buscar parceiros, especialistas que possam contribuir com isso. Nesse momento, coisa que nunca se fez aqui na cidade, nós vamos buscar parcerias e convênios com universidades, o que deve baratear o custo de determinados serviços e, ao mesmo tempo, fazer com que esses estudantes e professores participem, de fato e de direito, da vida da cidade. Eles participam para melhorar a administração de Ponta Grossa. Professor, eu quero aproveitar um exemplo que o senhor citou quando falou da questão do transporte coletivo, até porque o senhor conhece bem esse assunto, militou muito tempo em movimentos combatendo principalmente essa questão do valor alto da tarifa do transporte coletivo. E é muito comum que em época de eleição sejam feitas várias promessas relacionadas ao transporte coletivo. Nós temos, por exemplo, uma tarifa em Ponta Grossa que custa R$ 3,20, uma tarifa alta, sendo que, se perguntar para qualquer usuário, é muito difícil um usuário que esteja satisfeito com o transporte coletivo. E nós temos candidatos, agora, na eleição, prometendo que vão colocar internet gratuita nos ônibus e ainda ar-condicionado e ainda vão diminuir a tarifa do transporte. O senhor acha que isso é possível? Sem abrir a caixa preta, Amarelli, a população sabe do que eu estou falando. Quando você pergunta para as pessoas nos bairros, nos terminais, a grande reclamação é a caixa preta. Porque a caixa preta, ao fechar e não abrir informação, aí vem candidatos desinformados, naturalmente, e propõem coisas que não têm condição real de efetivar. Por que não tem condição? Porque eles são os primeiros a fechar a caixa preta. Porque eles não querem abrir. Eles têm medo de transparência. Eles têm medo de democracia. Quem tem medo de democracia, de transparência, é difícil propor. Então, é esse o momento que eu gentilmente solicito que os moradores, os usuários do transporte, os ouvintes da T e todos os contribuintes da cidade avaliem as nossas propostas para verificar e constatar que nós não temos nenhuma proposta mirabolante. Nós temos propostas reais, socialmente embasadas, politicamente defensáveis e economicamente viáveis. Quanto ao que alguns candidatos propõem, olhando a cidade de cima, eu não preciso desafiar muito os ouvintes a verificar que algumas dessas propostas são irreais, porque elas já foram prometidas em muitos outros momentos. Uma das suas principais propostas é também nessa questão de auditoria, é acabar com a terceirização na saúde de Ponta Grossa. A gente sabe que o pronto-socorro municipal hoje é uma terceirização que acontece em vários segmentos lá dentro. Como acabar com a terceirização para que o serviço não seja prejudicado? Clarison, em 2011 se prometeu na cidade que a terceirização iria resolver o problema da saúde. Nós vamos resolver, vai ficar mais ágil, vai ter mais profissionais. E isso nós constatamos, e a população vive isso cotidianamente, não aconteceu. Tem inclusive um relatório público de uma comissão especial de investigação na Câmara que confirma que o sistema de terceirização ele piorou os serviços. O sistema de terceirização piorou também porque não há fiscalização do ponto de vista do Poder Executivo. Então, toda vez que você terceiriza, repassa... O que é terceirizar, só para o ouvinte da T pensar comigo? Terceirizar é passar a responsabilidade de algo para um terceiro. Se um prefeito é eleito para resolver o problema da saúde, que é um dos problemas mais crônicos da cidade, que se agrava a cada gestão, se um prefeito se elege com essa promessa, se ele passa para um terceiro, ele está se isentando, tentando abrir mão da responsabilidade. E agora, por exemplo, a UPA. A UPA é para toda terceirizada. Como fazer com a UPA? O que fazer? Sim, não só com a UPA, claro, que hoje é toda terceirizada, mas com o PS, que é parcialmente, com o Hospital da Criança, que é parcialmente, no caso dos médicos. Como que nós vamos resolver isso? É gradual também. Nós não vamos de um momento para outro deixar a população sem serviço. Agora, o que precisa? Esses contratos têm que ser checados, auditados, porque o documento público lá da CI de saúde na Câmara já indicou que existe irregularidade. Então não somos nós que estamos inventando.
As reclamações cotidianas da população já apontam isso. Como que nós vamos resolver isso? Nós vamos elaborar, em diálogo com os servidores, um plano de concurso para contratar profissionais concursados de fato e que não fiquem refém do sistema. Aí as coisas estão associadas, claro. Reduzir gradualmente a terceirização, acabar com 50% dos cargos comissionados de imediato. 50%, o ouvinte sabe, né? 50 é o número da mudança em Ponta Grossa em 2016. Então, além dessa coincidência mágica, 50% é um cálculo que a gente fez da viabilidade. Nós vamos cortar mais do que isso na sequência. Está associado o fim da terceirização, a redução gradual até o fim da terceirização na gestão da saúde pública em Ponta Grossa, está associado à redução de cargos comissionados, porque em muitos desses casos é por favorecimento, por troca de favor, e ao mesmo tempo pela contratação de profissionais concursados na cidade. A admissão de servidores públicos tem uma fila, é bom lembrar, de profissionais aprovados em concurso público que estão aguardando ser convocados. E tem concursos também que foram feitos e que não teve atrativo. Exato. Como será na sua gestão para ter um atrativo, por exemplo, de médicos contratados? Perfeito. Eu sou servidor público e sei que nos momentos em que a UEPG tem um baixo salário comparado com outras universidades e a universidade abre concurso, não tem atrativo. Por que não tem atrativo? Porque você precisa um plano de carreira que valorize, você precisa um plano de carreira que projete, que o profissional que entra ele consiga olhar se eu tenho que fazer 20 horas, em quanto tempo eu consigo melhorar o salário, quais são os passos. Um plano de carreira, de cargos e salários decente, ele prevê a projeção, a evolução e o aperfeiçoamento profissional, não em todas as áreas. Se não tem interesse de determinados setores profissionais para vagas em concursos, a primeira constatação, isso não é nossa, mas é do mundo todo, é de que é preciso um plano de carreira, é preciso atualizar o plano de carreira para torná-lo atraente, motivador e que reconheça o trabalho dos profissionais. Nós não vamos fazer isso no dia seguinte da eleição, obviamente. Nós vamos discutir com os servidores. Quem melhor conhece a administração da cidade não são os comissionados, nem os carguistas de plantão. São os servidores públicos. E no mundo todo, existe uma aposta que é muito real e que nós vamos levar a sério em Ponta Grossa, de que servidor prestigiado, servidor valorizado e respeitado, você assegura um trabalho, um serviço público com mais qualidade e transparente para a população. Nós vamos levar isso a sério de verdade. Professor Gadini, agora quase chegando ao final da entrevista, em caso, uma possibilidade de que o senhor não vá para o segundo turno, existe possibilidade do pessoal apoiar alguns dos candidatos? Como é que isso está sendo discutido? A nossa campanha, Marelli, ela é a que mais cresce na cidade, ela cresce nas ruas, nas escolas, nas universidades, nos bairros, e nós não compramos pesquisa encomendada, essas pesquisas que são divulgadas por alguns veículos, ao sabor dos clientes. Se o cliente quer um X com 5 sabores, ou se ele quer um sorvete com 6 sabores, essas coisas nós não entramos. Esse sistema da velha política nós não entramos. Isso significa que nós convidamos e reforçamos o desafio para apostar na mudança de verdade. Mas e votar podem nos 50. apoiar alguém ou não? A Unidade Popular, os militantes, voluntários e colaboradores não discutem projeções. O que você tem aí são projeções baseadas em favorecimentos, em espaços comprados para beneficiar. Tanto que se você olhar concretamente, Marelli, você tem 3 realidades distintas que os 3 candidatos das campanhas milionárias fazem ao sabor do evento, do interesse. Como nós não discutimos projeção, nós não fazemos essa discussão agora. Quero aproveitar para convidar o ouvinte, o morador da cidade, a apostar na mudança de verdade. O nosso conceito de que política é um serviço comunitário e deve ser feito para resolver os problemas da população e não enriquecer meia dúzia é o nosso projeto, é o nosso compromisso. Vem com a gente, vote 50 para vereador, vote 50 para prefeito e nós temos esse compromisso e vamos mudar a cidade de Ponta Grossa. Muito obrigado. Nós agradecemos a participação do professor Gadini do PSOL aqui no nosso TNews. Agradecemos também a participação de todos os candidatos que participaram da entrevista. Júlio Killer do PMB, Aliel Machado da Rede Sustentabilidade, Leandro Soares do PPL. Lembrando que apenas o candidato da coligação Ponta Grossa no Rumo Certo, Marcelo Rangel do PPS, não compareceu às entrevistas. Nós vamos ao intervalo, já voltamos com mais informações. Rádio T. Eleições 2016. Da sua decisão, nós fazemos a informação.